Hermes Trismegistus, Thoth, ou simplesmente Hermes, era o deus egípcio da sabedoria, do aprendizado, literatura e ciências. Ele é acreditado por ser o primeiro a revelar a arte da escrita à raça humana. De acordo com registros disponíveis, ele viveu no Egito como contemporâneo de Moisés. Algumas pessoas afirmam que Moisés e Hermes eram a mesma pessoa. O nome grego de Hermes é derivado de uma antiga raiz Herm, que significa o princípio ativo, positivo e radiante da natureza, às vezes traduzido como vitalidade e conhecido na antiga maçonaria como fogo cósmico Kiran, e mais tarde como Hiram Abif. Hermes Trismegistus, frequentemente chamado de Mercúrio Termaximus, dominava o pensamento filosófico e literário do mundo antigo. Seu nome tornou-se sinônimo de sabedoria, sendo reverenciado como a personificação da filosofia e da erudição. Ele era considerado o primeiro cabalista, o primeiro médico, o primeiro alquimista e o primeiro historiador. A vida real desse semideus e rei do antigo Império do Nilo é obscurecida pela sombra que esconde a origem de todos os povos, devido à sua grande sabedoria e poderes mágicos. Thoth foi listado entre os deuses e até hoje muitos acreditam que ele nunca existiu fora da mitologia. Nos estágios iniciais do desenvolvimento humano, quando a inteligência humana era limitada, a educação estava sob o controle de figuras sacerdotais, frequentemente chamada de pastores dos homens. Esses sacerdotes, incluindo Hermes, eram vistos como guardiões de rebanho de humanos primitivos, orientando e educando-os. A ciência e a filosofia nasceram de fundamentos religiosos, e a sabedoria que possuímos hoje é acreditada ter se originado nos santuários antigos. Hermes desempenhou um papel crucial na filosofia antiga, comparável à influência de Jesus Cristo no cristianismo. Os iniciados do templo de Ísis afirmam que Hermes era o verdadeiro autor de todos os livros filosóficos e religiosos, com os atores humanos servindo como escritores que transcreviam os pensamentos impressos pela divindade. Acredita-se que Hermes Trismegistus tenha escrevido 42 livros durante a sua vida, abrangendo diversos temas como astronomia, medicina, geografia, hinos aos deuses, entre outros. Embora algumas obras possam ser creditadas aos antigos sacerdotes egípcios, Hermes e seus hierofantes são considerados um dos grupos mais sábios da filosofia da história. Com o tempo, Hermes foi reconhecido como o criador da ciência, especialmente nos campos da química e medicina. Mesmo após a era cristã, muitas obras sobre tópicos religiosos e filosóficos foram dedicados a Hermes, e o termo arte hermética foi aplicada para uma ampla gama de ciências esotéricas nos tempos antigos, medievais e modernos. Essas duas obras provavelmente são autênticas e contêm muitas chaves para a ciência universal da vida, da qual Hermes era um mestre. Quase todo o pensamento hermético era uma elaboração do princípio da analogia contida no grande axioma hermético. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Atualmente, quase todos os escritos herméticos são considerados perdidos, restando apenas alguns fragmentos isolados do que deve ter sido, em algum momento, uma magnífica coleção de sabedoria filosófica, médica e religiosa. Durante a Idade Média, um ramo específico do pensamento hermético, conhecido como alquimia, gradualmente ganhou destaque e dominou todas as outras ramificações por vários séculos. A alquimia foi a progenitora da química, que foi separado de seu progenitor pelas especulações de Roger Bacon e Bailey. Enquanto a química como ciência lidava apenas com minerais, medicamentos e essências, a alquimia lutava com os elementos mais profundos das relações macrocósmicas e microcósmicas. A alquimia, sem dúvida, teve origem no Egito,
onde os segredos de transmutar metais básicos em ouro e prolongar a vida do corpo físico eram completamente compreendidos pelos sacerdotes. Registros antigos relatam que os sábios caldeus sabiam como reconstruir seus corpos, muitos deles vivendo por mais de 1000 anos. Muitos dos processos pelos quais isso foi alcançado foram ocultados sobre os rituais sagrados egípcios, como o Livro dos Mortos. Na Idade Média, quando a religião, divorciando-se da filosofia, se uniu à fé cega, houve um renascimento das artes alquímicas e herméticas. Elas foram revividas por aquele tipo de mente que exige razão, lógica e filosofia, bem como hinos e orações. Como resultado, a alquimia conquistou numerosos adeptos na Alemanha, França e Inglaterra. As obras há muitos ignoradas dos mágicos árabes desfrutam de grande popularidade, e delas foi extraída a maior parte da astrologia moderna. As antigas filosofias dos patriarcas judeus também foram revividas, e o Cabalá se tornou-se um tópico universal. Na raiz desse renascimento de interesse na filosofia egípcia antiga, encontramos as mentes mestras e orientadoras de 3 grandes movimentos filosóficos: a Ordem dos Illuminatis, representada por Maomé, o profeta do Islã, Roger Bacon, pai da química, e o Paracelso, o pai da medicina moderna. É interessante observar que os atuais edifícios e a escola de Rudolf Steiner, o místico alemão, estão localizadas nos terrenos dos mais antigos estados de Württemberg, onde Paracelso viveu. A Ordem dos Maçons é representado pelo grande Robert Fludd, mestre de simbolismo e alquimia. Os Rosa Cruzes, uma organização sagrada fundada pelo misterioso pai CRC após seu retorno da Arábia, completa o trio. Na cidade mitológica de Damkar, CRC foi educado em alquimia e astrologia por um adepto árabe. Essas mentes superlativas fermentaram a massa da materialidade e mantiveram acesa a chama de Hermes durante os séculos medievais de intolerância religiosa e fanatismo. Oculta sobre a química, a ciência de relacionar produtos químicos e elementos, essas mentes descobriram os antigos arcanos egípcios, por muito tempo escondidos pelos astutos sacerdotes de Ra e Amon. A alquimia tornou-se assim a química da alma, mas sobre o símbolo material da química estava oculto o mistério do Livro dos Mortos. Esses sábios antigos ensinaram que o mundo era um grande laboratório, que essências vivas eram os produtos químicos, que o período de vida era um tempo dado à mente para experimentar com as grandes agências da natureza. Aos pensativos, a sabedoria advinha de seu esforço, enquanto para os insensatos a vida continua apenas tolice e tristeza. Nesse grande laboratório, o homem aprendeu a combinar os produtos químicos vivos do pensamento, ação e desejo, e, ao aprender as maneiras da natureza, tornou-se mestre da natureza. Ele tornou-se um deus ao se tornar verdadeiramente humano. Nas palavras do grande Paracelso, o começo da sabedoria é o começo do poder sobrenatural. De todos os mistérios herméticos, nenhum é mais curioso do que o chamado casamento hermético. Sob a linguagem peculiar do casamento alquímico, pode-se traçar claramente uma série de fórmulas misteriosas sobre as transmutações de metais básicos em ouro. O alquimista ensina que o homem continha dentro de si mesmo todos os elementos da natureza, tanto humanos quanto divinos, e que através de uma cultura especial, os elementos básicos de sua natureza poderiam ser transmutados no ouro espiritual chamado alma. Ao discutir isso, Paracelso esclarece que esses filósofos não desejam deixar a impressão de que algo poderia ser feito a partir do nada. Em vez disso, enfatizam o fato de que cada coisa individual contém todas as outras coisas, e que o processo alquímico de fazer ouro era simplesmente cultivar o germe de ouro que está contido em toda a substância básica. A ciência moderna confirma o ponto de vista alquímico, ao afirmar que espera extrair ouro do mercúrio, removendo ou isolando o elétron de ouro, que é um dos constituintes de cada átomo mercurial.
Utilizando a química das relações humanas como base, foi criada a seguinte tese sobre a verdadeira preparação da pedra filosofal e do elixir da vida. De acordo com os fundamentos estabelecidos por Hermes e pelos antigos sacerdotes egípcios, uma teoria de criação natural foi geralmente aceita pelas religiões do mundo, com a passível exceção do cristianismo. Para os antigos, tudo na natureza estava vivo, e eles aceitavam o corpo humano como símbolo do universo. Os hebreus chamavam esse prototipo de Adam Kadmon, ou o grande homem, no molde do qual todas as coisas foram feitas. Todo sistema de cosmogonia, exceto o cristão, considera o universo como uma entidade viva, em vez de um Deus separado de sua criação. Os hermetistas afirmavam: Homem, conhece a ti mesmo, pois tu, como Deus, és toda a sabedoria e todo o poder. Essa perspectiva de que o homem reside em Deus e nele vive, se move e tem seu ser, foi aceita mais literalmente pelos judeus, pelos persas e pelos chineses do que pelos cristãos. Eles chamavam esse Deus de Espírito do Grande Homem, do qual foi feito o macrocosmo, composto de sóis, luas, planetas, meteoros, etc. Os hermetistas passaram muito tempo estudando a intricada construção do homem. Na Índia, essa trindade de partes básicas é chamada Adi, Udei e Manas, significando literalmente espírito, alma e corpo. Cada uma dessas três partes principais de um Deus, um homem ou um universo era personificada como um indivíduo. A Adi, correspondendo ao espírito, era chamada de causa divina ou pai. Manas, correspondendo à matéria, era chamado de efeito divino, conhecido na Índia como Shiva e no cristianismo como Espírito Santo. Entre esses dois estava o Budi, o mediador, o Deus homem, o Mercúrio dos latinos, o mensageiro dos deuses. Para alguns, esse intermediário é considerado sinônimo da alma. Para outros, é chamado de mente, pois a mente é o elo de união entre a vida no sentido de energia e a morte no sentido de inércia. Aos pagãos e hermetistas, todas as coisas na natureza, como éteres, ar, minerais e até a própria terra, eram dotadas de inteligência, consciência e sentimento. A constituição Adibu de Manas do homem é representada pelos alquimistas sobre o símbolo da pedra filosofal e de seus três constituintes importantes, o sal, o enxofre e o mercúrio. Segundo a alquimia, o sal é a substância de todas as coisas, é o corpo, a forma, as partículas densas cristalizadas a partir das quais todas as coisas físicas são fabricadas. O enxofre é o símbolo do fogo, o agente divino. O fogo é definido pelos hermetistas como a vida de todas as coisas, sendo Mercúrio o solvente universal. A mente, a coisa que absorve toda a experiência para si, esse é o elo entre o Deus e a natureza. Todos os grandes salvadores mundiais parecem ter vindo como a personificação de Budi ou um mediador universal. Como Vishnu indiano, eles buscaram aproximar Deus e o homem, seja como Cristo, Prometeu, Zoroastro, Krishna ou Buda. Eles vieram para testemunhar o Pai e, feitos às semelhanças do homem, mas embutidos do Espírito de Deus, tornaram-se personificações do solvente universal. Para os hermetistas, o homem sempre foi considerado andrógeno, e eles criaram o deus Hermafrodita para representar a dualidade de todas as coisas vivas. Essa palavra é cunhada a partir de Hermes, fogo ou vitalidade, e Afrodite, a deusa da água. O grande adágio hermético e alquímico era fazer o fogo queimar na água e a água alimentar o fogo. Nisso reside uma grande sabedoria. Os antigos Rosa-Cruzes ensinavam que o feminino eterno não era extraído da natureza do homem como Moisés nos faria pensar, mas era feito submisso ao lado oposto de sua própria natureza. Acreditavam que toda criatura era essencialmente masculina e feminina, mas por razões alquímicas apenas uma fase dessa natureza se manifestava de cada vez. Uma força personificada, simbolizada por uma serpente no Egito, era considerada a construtora do templo universal, tornando-se o Hiram Abif na maçonaria,
o construtor do templo eterno. Na Índia, essa força é simbolizada por uma serpente, e é interessante notar que, no hebraico antigo, as palavras serpente e salvador são sinônimas. Na estrofe de Zion, um antigo fragmento tibetano, é afirmado que, em determinado momento, uma chuva de serpentes caiu sobre a terra. Desde os reis serpentes do Egito até as serpentes emplumadas do Tibete, a serpente é simbólica das energias vitais do corpo humano. Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, e todos que olharam para ela viveram. Cristo, a serpente renascida, diz: se eu for levantado, atrairei todos os homens para mim. A semelhança é óbvia, mas poucos entendem até serem iniciados. Para os antigos, a varinha mágica era o canal espinhal. Através desse canal corre um líquido sagrado chamado óleo de fogo em grego. Os filósofos herméticos reconhecem a essência no homem como uma destilação da vida universal, derivada da atmosfera, da luz solar, dos raios das estrelas e dos alimentos. Essa vitalidade universal, da qual todas as coisas vivas se alimentam, é provavelmente a origem dos mitos dos deuses que morreram pela humanidade. É sem dúvida a origem da lenda da última ceia, pois o homem se mantém eternamente no corpo e no sangue desse espírito de energia universal. Se essa energia que passa pelo canal espinhal for drenada por várias partes do corpo, é lógico que a escassez resultará eventualmente em necessidade. Por analogia, a unidade é a base do sucesso, mas quando as energias corporais são divididas entre si, elas não podem desempenhar suas funções adequadas. Os antigos ensinavam que o indivíduo normal tinha duas vias distintas de expressão, a primeira mental e espiritual, e a segunda, emocional e física. As faculdades mentais eram radiantes, poderosas, dominadoras e sutis, mas muitas vezes cruéis e cínicas. A mente era chamada de polo positivo da alma, enquanto o coração era chamado de polo negativo. Fomos ensinados que o espírito se expressa através da mente, a alma e o corpo através do coração. Os antigos alquimistas chamavam a mente de sol e o coração de lua, pois para eles força, razão e lógica eram poderes masculinos, paternos e solares, enquanto amor, beleza, intuição e bondade eram qualidades femininas, maternas e lunares. Isso provavelmente esclarecerá por que o ouro e a prata precisam ser misturados nas grandes empreitadas alquímicas, pois o ouro e a prata dos alquimistas não eram metais mortos, mas qualidades vivas na vida humana. O casamento do Sol e da Lua era, portanto, o casamento da mente e do coração, ou das duas metades de cada natureza. Era a união da força com a beleza, a coragem com a inspiração, em um sentido mais amplo, a união da ciência com a teologia, ou de Deus com a natureza. A urgência dessa aliança é evidente no mundo de hoje, onde o intelectualismo frio e comercialismo precisam dos sentidos mais finos de amizade e altruísmo para compensar sua falta de coração. Por outro lado, o fanatismo, a fé cega e o emocionalismo desgovernado precisam da mão forte da lógica e da razão para afastá-los das rochas da insanidade e da morte. O equilíbrio perfeito na natureza humana raramente é encontrado. Na verdade, é a maior raridade na natureza.